só para falar sobre paciência. E eu estava numa demanda, eu estava numa situação que eu precisava de uma resposta, que eu estava muito angustiado. Aí eu peguei e falei assim, bom, a Bíblia diz que quando você deve ter um lugar, né, um espaço na sua casa para que você possa se comunicar com Deus, né? Isso eu tenho o meu, né? E em todas as casas que eu morei, eu procurava ter ali o meu cantinho ali, né? Normalmente no seu quarto mesmo, né? E tal. Aí eu peguei, dentro daquela demanda, peguei minha Bíblia, tava bravo, hein? Botei debaixo do braço, entrei no quarto, falei assim, vou orar aqui, diz que a Bíblia é a palavra de Deus, né, falando com você, então vamos ver o que Deus tem para trazer aqui nessa situação. E brabo, brabo. Aí eu entrei no meu quarto, tava sozinho em casa, dobrei o joelho, botei a Bíblia ali, né, na minha frente. Sabe aquela coisa de abrir a Bíblia, né? Em muitos casos funciona, né? Mas não em todos, não. E ali, dobrei o joelho e na hora que eu fui começar a orar, comecei a orar ali, né? Aí o Espírito Santo, só quem já passou por isso, né, véi, sabe do que tô falando e tal. Eu digo que é a vozinha, né? A vozinha falou na mente, né? Desse jeitinho assim, servo, vais fazer da minha palavra loteria? Eis que vejo a tua necessidade, conheço a tua situação e sobre isso contigo não falo. E a Bíblia fechada e eu de joelho. O quarto ficou pequeno, as paredes parece que estavam me apertando. Eu não sabia se eu levantava ou se eu saía, não sabia se eu levantava a cabeça. Levantava a cabeça, eu não ia levantar mesmo, né? Eu falei, vai que eu dou de cara com uma figura de espada flamejante aqui, não vai dar certo. E aí eu fiquei naquela situação, né? Enfim, enfiei a viola no saco, o rabo entre as pernas, fiquei moco, né? Envergonhado, com medo, levantei, mas foi bem incisivo, sabe? Assim, vais fazer da minha palavra loteria? Eis que sobre esse assunto contigo não falo. Aí tá bom. Vida que segue, problema que continua, situação que permanece. Um ano depois, né, um pouco mais de um ano depois, eu fui fazer uma visita na casa de um irmão, ele estava com um problema familiar lá. E eu nem fui por conta do problema familiar, na verdade, ele nos convidou, a mim e uma outra pessoa, para ir à igreja dele. Nós fomos à escola dominical, depois fomos almoçar na casa dele. E aí aconteceu que a mãe dele estava com um problema de saúde lá. Chegou o momento que nós fomos fazer uma oração. E aí o irmão dele, um homem muito usado por Deus, pentecostal, profeta de Deus, foi tomado em oração lá, falou: servo, achastes que viesse aqui para fazer uma simples visita, mas eis que contigo agora falo. Um ano e pouco depois, aí o senhor falou sobre aquele problema, aquela situação que eu estava passando lá atrás, e eu já estava chorando por conta de uma outra situação, que é um testemunho para outra hora, mas o salmista, né, ele fala, esperei com paciência no Senhor, e de certa forma, muitas vezes a gente inveja essa paciência, viu, porque olha, não é fácil para quem espera, né? Então não é Ele sobre o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.